pintar lá na oficina, a gente vai terminar aqui. Tá bom. Eu tenho certeza que o trabalho na oficina é um pouquinho melhor do que esse feito aqui. Tenho certeza disso. Obrigado, Emerson. Obrigado. Ainda não são 10 horas. O pessoal está chegando aqui no Centro Histórico de Santana de Parnaíba para participar desse evento bem interessante que está acontecendo aqui. Bastante carro. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês ali embaixo, em frente à igreja. Já está bem cheio. Não perca o seu domingo. Vem para cá. Tá aí o brinquedo, é uma réplica de uma Ferrari P4 com motor Audi V6 biturbo, e quem cuida da preparação é o Jefferson aqui da Tornado Preparações de Barueri. Que carro que você veio, amigo? É uma Maré. Ah, veio de Maré? Então seja bem-vindo. É nóis. Saindo, evento bacana, bastante gente, bastante carro, valeu a pena.